Bem-vindos ao programa podcast da Associação dos Delegados de Polícia Palavra de Especialista. Estamos pelo YouTube e estamos pelo podcast DeltaCast. Hoje nós temos o privilégio e a honra de receber o Dr. Antônio Carlos Cândido de Araújo, conhecido como Dr. Araújo. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço, Fernando, o convite, né? É uma honra estar aqui na casa dos delegados, né? E pelo valor que a associação já tem despendido, mais de meio século, né? Em defesa das nossas prerrogativas. Então, é uma honra estar aqui presente, né? A honra é toda nossa, doutor. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. E eu tenho um privilégio enorme de hoje poder trabalhar com o doutor Araújo na corregedoria, mas a história do doutor Araújo vai muito além desse departamento. Ele já trabalhou em locais como o DHPP, o DCAP, o DMACRO, sempre em posições de destaque. É especialista do Centro de Estudos Superiores da Polícia Civil e pós-graduado em Direito pela ADESG. E também é professor concursado da Academia de Polícia Dr. Coriolano Nogueira Cobra há bastante tempo, na cadeira de investigação criminal. E hoje a nossa conversa vai girar em torno exatamente sobre a investigação criminal das mortes decorrentes de intervenção policial. Eu peço licença também para, antes de passar a palavra para o querido doutor Araújo, mostrar aqui aos internautas e os colegas que nos seguem o livro, que é o livro de coordenação do Dr. Igor Jorge, que fala sobre os métodos de investigação, direito penal e a perspectiva da investigação criminal, livro no qual o Dr. Araújo publicou um artigo a respeito do que nós vamos conversar hoje. Doutor, para a gente começar, o senhor poderia comentar um pouco a respeito do histórico e da nomenclatura ela mudou muito, né? A morte em decorrência de intervenção policial. Sim, Fernando, mudou bastante. Antigamente, essa nomenclatura atual, né, ela é de uma resolução que veio do Ministério da Secretaria de Direitos Humanos. Em São Paulo, por volta de 2013, né, por um decreto governamental e por uma resolução, nós não usamos mais o termo resistência seguida de morte. Nós usamos o termo morte em decorrência à oposição à intervenção policial. Por todo um passado que teve esse tipo de peça, né, jurídica. Ele era muito embasado, né, no que falava o artigo 292, ou seja, né, no Código do Processo, o policial ele revidava, né, ou de acordo com a atitude, né, daquela pessoa que teria sido abordada ou da persecução. Né? A partir dali se fazia autos de resistência, que seria igual ao flagrante. É lógico, o resistor morto, mas você tinha o primeiro e segundo, né, policial falando como fosse um flagrante. Armas apreendidas, local geralmente prejudicado, porque o local acabava o local porque socorria-se, né, aquela vítima. E acabava o local, não se fazia mais o local. Quando eu entrei na polícia, isso por volta de 1992, já há cerca de um bom tempo já não se fazia mais os autos de resistência aqui em São Paulo. Persistia o nome, mas não se fazia mais. No histórico do auto de resistência, a gente tenta procurar, fora, né, o Código de Processo, no artigo 292, a gente tenta procurar onde surgiu alguma documentação, né, legal que dava esse embasamento. Né? Nas pesquisas, só levantamos uma portaria, que é a 803/69, que é da Superintendência da Polícia Judiciária do Estado da Guanabara. Né? Isso por volta final da década de 60, né, comecinho da década de 70, onde ali ocorriam muitos embates entre, né, os grupos, né, que se opunham, né, ao movimento de 64, ou ao movimento, o Estado até então militar, né, que foi instado aqui no país. Então, os confrontos que tinha sobre roubos, né, ou expropriação, como eles falavam na época, né, o grupo antagonista ao Estado vigente, né, roubos a bancos ou até quartéis do Exército. Então, no embate, né, se criou muito mais próxima essa figura, né, do auto de resistência. Muito interessante, doutor. E a segunda pergunta, acho que gira bastante em torno do que o senhor já falou, que é realmente qual é a importância desse tipo de investigação
para a sensação de segurança, não é isso? É isso. O importante, quando a gente analisa, quando a gente investiga, né, um confronto armado, né, é aquela tranquilidade que ocorreu a legalidade desse confronto e se por veio a morte, né, daquela pessoa que resistiu, foi algo legítimo por parte das forças de segurança. A gente não pode achar que estamos num país da perfeição, que muito desse tipo de conduta fica muito mais fácil para uma eliminação. E a polícia, as forças de segurança não estão para isso, né? Nós somos defensores da vida. Né? Então, toda cautela para saber, houve o confronto? Houve condições que dava para se conter ou capturar a pessoa viva ou não. Então, isso é importante, né, para que a gente consiga, né, postar a verdade. Postar a verdade. Por qual motivo? Nós sabemos que é comum aqui no Brasil o amor por o carro. Já começa desde as crianças, uma tenra idade de 10, 8 anos, querendo ter um carro. E quantas já não pegaram o veículo escondido do pai ou não? E, lógico, ver uma viatura, e aqui nós temos aquela velha história, o temor da polícia, né? Nós não temos aquele respeito, nós temos o temor. Então, ver a viatura, o cara, finalização para parar, o cara não para. Infelizmente, hoje o preparo é bem maior, se atira para perguntar depois. Então, alguns casos, né? Não só aqui em São Paulo, mas em outros lugares do país, você vê que para acabar com a reputação de uma família ou de alguém é fácil. É uma arma que a gente chama de cabrito e droga. Em tese, estaria feito, né, composto o cenário. Aí que entra o trabalho da Polícia Civil e entra o trabalho do próprio, né, dos colegas do DHPP. É tentar ver se aquela ocorrência que houve o confronto, geralmente, ela estava permeada de legitimidade. E eu ia comentar que, lendo o artigo do senhor, eu percebi que o senhor vai a fundo e fala, inclusive, que hoje esses indicadores fazem parte, inclusive, da sensação de segurança, né? Parece que o Brasil é o sexto maior, seria... ainda precisa evoluir muito, né, nessa questão da investigação. O Brasil, né? Acho que São Paulo ainda está à frente. Né? Nós estamos à frente que todo esse cenário que eu te passei passa, né, por uma evolução que nós tivemos, né, da queda de índice de homicídio também na década de 2000, final da década de 90 para cá. Né? Se passa por isso. Né? A legislação ajudou muito, prisão temporária, a recognição foi uma peça fundamental, né, e é muito bem aceita pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Teve também o provimento 32, que é de 2000, que seria, em tese, aquela testemunha que não aparece, mas ela vem, ela presta seu depoimento, fala sobre o fato. Isso aí auxilia bastante no trabalho da polícia, não é que parou ali porque ela falou, não, você vai continuar em busca de outros elementos, né, que deem consistência àquela informação e também de provas técnicas, né, que possibilitem uma justa causa, né, para a própria denúncia e até o julgamento dos nossos próprios pares, que é no Tribunal do Júri. Eu me recordo, doutor, salvo engano, que antes da década de 90, o Jardim Ângela chegou a ser o bairro mais violento do mundo, né, pela ONU. Violento, o mais violento do mundo, pau a passa com o pessoal da Colômbia, né, que na época, uma guerra civil, podemos dizer assim, com grupos muito mais armados, né, que se degladiavam como as Farc, as M19. Então, nós estávamos aqui, não era uma guerra civil, em tese, né, mas nós tínhamos uma violência muito grande naquela região, que com o trabalho, né, com todos os elementos que eu disse para você, o trabalho social também ajudou que essa criminalidade caísse. E o que se persistiu de tudo isso foi aquela situação que nós vemos, né, hoje, que trouxe mais a uma comoção, né, que é os autos de resistência, né, que eram execuções, que fugiam do padrão, né, de um confronto normal do dia a dia da segurança. E São Paulo hoje é o melhor indicador do Brasil, né? O melhor indicador. Nós temos níveis de homicídio tal e qual os países mais desenvolvidos da Europa. Quando fala, mas fala que aqui no Brasil se mata muita gente. Tudo bem. A gente vê pelos índices, né, que são grandes, né? Mas se você for olhar São Paulo, né, fazer um recorte e ver São Paulo, tanto aqui na capital como no interior, a queda foi sensível, né, a níveis europeus, digamos assim, de IDH, em torno de 6 a 7 mortes por 100 habitantes. 100 mil habitantes. Então, um número bem... Muito bacana. Bem aceito. Doutor, o senhor pode falar um pouco dos métodos de investigação, embora o senhor já tenha falado da recognição,
mas alguns métodos não reservados. Assim. A recognição foi uma peça jurídica trazida pelo Dr. Desgualdo em 95, que ele trouxe do FBI para cá. E ela começou a ser implementada por ele no DHPP, e hoje não há de falar em inquérito de homicídios feito pelo departamento que não retratem, né, que não tenha a própria recognição. Porque ela é cobrada até pelo juiz, pelo promotor, que é uma visão que você tem. Virou né? obrigatório. Virou obrigatório. Porque ela não é algo, com todo respeito, né, não é algo estático, né, como é o laudo, que descreve o local, tudo que é de excelente valia, grande valia. A recognição, como método de investigação, ele é dinâmica. Né? E a visão, o quê? Não é a visão do especialista, que a gente fala, a visão do especialista, do delegado de polícia e dos seus investigadores, aqui na capital. Se a gente for levar mais a fundo esse tipo de investigação, no DEMACRO, né, nos setores, né, de homicídios e proteção a pessoas, SHPPs, e também nos DEINTES, né, na DIGs, muitas vezes, pela falta de delegado, de corpo, né, completo de delegado, quem faz são os próprios investigadores. São trabalhos muito bem feitos, com croquis, com levantamento, posição de cadáveres, ferimentos, de tudo. Então, já é um passo que você já tem aquela visão do polícia que vai ser cotejada com a visão do especialista, ou melhor, do técnico, né, que é o perito. Então, a partir dali, isso dá uma vazão muito grande para a investigação. A sede de lesão, né, foi uma execução, conforme a sede que atingiu o corpo, ou nuca, ou tiro encostado, que vai ficar os seus sinais, um tiro à distância, que vai dar o sinal de tatuagem, esfumaçamento, isso daí ajuda muito, inclusive no termo que nós estamos usando aqui, que é da morte em decorrência de posição policial. Então, isso daí nos ajuda bastante, juntamente com o laudo do legista, né, com o laudo necroscópico, nos ajuda a ter um cortejo do que foi que ocorreu nesse caso específico, né, os casos pontuais. Então, isso daí é fundamental, o trabalho da recognição e dos laudos. Outro objeto, o vestígio, como o estojo deflagrado. Nós temos que ter em mente que cada arma é como uma digital. Então, o batido do percutor é única para cada arma. O arraiamento também é único. Esse levantamento que foi feito agora com o pacote anticrimes, que é criar o quê? Um banco de projéteis, né? Que já sair esse banco do próprio fabricante seria fundamental. Os caras falam, mas aí acabaria o crime. Esse é o intuito. Exato. É como identificação facial. Nada é 100%, mas já é um passo, que é outro detalhe que a gente costuma pegar quando a gente vai para esse tipo de investigação. A captação de imagens e tentar, através dessa imagem, né, encaminhar para o pessoal do DIPOL, de RGD, para ver que consegue a identificação facial, né, conforme a situação do suposto criminoso. Mas no embate é importante as câmeras, porque você consegue, né, ver qual foi a dinâmica que está ali gravado. Então, além dos vestígios que a gente busca, né, que é dos estojos, né, apreendidos, futuramente você fazer o confronto, as câmeras são fundamentais na investigação. Então, doutor, dentro dessa ideia de desafio, eu acho interessante essa questão dos protocolos profissionais de atuação do policial. Porque o policial não pode agir como criminoso. Exatamente. É isso, esse é o grande desafio, né? Esse é o grande desafio. É os treinamentos de conduta policial que a gente observa na academia, que é importante essa conduta, não só na abordagem, mas também na condução de preso. Também a nossa co-irmã, a Polícia Militar, tem todo um protocolo de abordagem de veículo, abordagem ao transeúntem, né? Então, seguindo-se essa regra, né, essa risca, que a gente vai acabar não só preservando a vida, que é o trabalho, né, fundamental de nós, policiais, né, não ter aquela visão de guerra. Isso daí leva-se a extrapolar, leva-se a outros caminhos, né, a desviar o caminho inerente da segurança pública, que é a garantia de vida e do direito do cidadão. De ir e vir, de portar, de ter a sua propriedade. E por último, doutor, porque eu estou achando incrível aí as considerações do senhor, eu queria saber se o senhor pode falar de alguns casos concretos que o DHPP atuou em intervenção, investigação de intervenção seguida de morte, mas especificamente do início, talvez o caso de Itaquaquecetuba. Alguns casos, né, porque tudo que envolve a questão de homicídios, às vezes, alguns e boa parte deles ainda estão sob júris, né? Alguns
estão indo para a plenária e outros, né, já estão na primeira fase, né, do júri, né? O começo se deu em 2011, Fernando, foi um caso ocorrido em Itaquá, que foi se mal me falha a memória, uma professora estaria lá no cemitério, rezando para o marido falecido, e ela observou que chegou uma viatura, tiraram uma pessoa e executaram. E ela, em tempo real, ligou para o Copom, falando isso, dando as placas, tudo, o patrimônio, e acabou gerando, né, a prisão desses policiais. A partir dali, no dia seguinte, quando questionado o governador da época, que era o governador Geraldo Alckmin, ele passou essa incumbência, né, de casos de resistência, seja por civil, militar ou até GCM, contra civis, ia passar a ser investigado pelo DHPP. Exclusivamente. Exclusivamente. O GEACRIM depois se dividiria como é por área lá. Não tem nenhuma equipe específica só para isso, né, como foi no caso das antigas chacinas, mas especificamente cada equipe de investigação, conforme a área, faria esse levantamento, né, e essa investigação. Então, começamos em 2011 com a Resolução 45/11 e a Portaria DGP 20/11, que foi o pontapé inicial, né, para esse tipo de investigação passar a ser feita, né, pelo DHPP, mesmo contra policiais militares, que aí existe aquele embate, né? A gente vai ter que retornar um pouquinho, na década de 90, a Lei Hélio Bicudo, que ela foi aprovada e se tirava, né, esse tipo de investigação da Polícia Militar, da Corregedoria da Polícia Militar, quando envolvia, né, supostamente, policiais militares. Foi questionado que realmente o que falava, né, o artigo 124 e 125, essa lei, em tese, seria inconstitucional. Com a reforma, né, 45, a emenda constitucional 45/2004, né, teve essa alteração na Constituição. Então, crimes praticados por militares contra civis, necessariamente, eles iriam para o Tribunal do Júri. Então, em tese pacificou esse tipo de questão. Mas o que se questiona hoje é contra a investigação. Pô, mas por que é civil? Porque nós também investigamos aqui. Mas, basicamente, né, como a investigação é fim da Polícia Civil, é finalidade, né, e nós somos constitucionalmente, já há muitos seculares nesse trabalho, ficamos com a Polícia Civil, mesmo os crimes praticados por militares, né, nesse caso de qualquer homicídio que seja praticar, ou uma chacina, ou qualquer crime contra a vida, especificamente nesses casos, no caso de homicídio, no caso de morte, passa para a investigação do DHPP. É o nosso DNA, né, doutor? É o DNA, a investigação criminal. E eu vejo que um dos desafios que o senhor pondera bem aqui no artigo também é com relação ao Tribunal do Júri, né? Porque por mais que existam provas ali, né, que o DHPP, Exatamente, por vezes, consegue provar o local, a autoria e tudo mais, o júri é uma roleta russa, né? Porque, na realidade, até a primeira fase do júri, você tem o juiz, né, que a função, ele judica ali nesse tipo de questão, para pronúncia ou não, e quando vai para o Tribunal do Júri, são julgados pelos próprios pares, né? Então, são 7 jurados, né, que são, a gente fala, não são togados, não são juízes togados, eles se inscrevem e são pessoas que saem do seio da população. E, infelizmente, aqui por uma cultura, né, brasileira, né, a gente é obrigado a dizer que muita gente acha que bandido bom é bandido morto. Você guarda para si isso daí, você não revela como muitos revelam a céu aberto, né, e em público, mas guarda aquela coisa para si. Então, o júri o embate, o preparo do promotor, lastreado pelo trabalho que a investigação fez. O outro lado também, os advogados também muito bem preparados para esse tipo de defesa, né? E às vezes, como é algo, né, que queira, embora baseado, sedimentado em algo jurídico, né, tem a parte muito mais teatral e da convicção. E o desafio é quase filosófico. O desafio, né, é quase filosófico. Confiar na Polícia Civil, confiar nos policiais. Confiar nos policiais. E ali, quem é o autor? Muitas vezes a argumentação é essa. Olha a ficha, ou melhor, olha o terminal da pessoa que morreu. Olha o pessoal nosso aqui, só elogios, né, que estão no banco do júri.
Então, isso daí acaba, de certa maneira, influenciando muitas vezes bastante no jurado, que é uma pessoa que não está afeta ao direito. Mas de direito de morte, nós não somos deuses, né, para decidir quem vive e quem morre, né, salvo naquilo que fala o artigo 23 da parte geral do Código Penal. Quer dizer, nessas circunstâncias, você entende que sim. Mas o argumento mesmo, que eu acho mais falho, é comparar o terminal. Quer dizer, porque ele tem um terminal extenso, ele deve morrer? Eu li essa parte do artigo do senhor, eu achei muito corajoso também. Além de técnico, o senhor foi extremamente sereno. Então, parabéns novamente. E novamente, eu oriento aí aos estudantes e aos internautas a adquirirem um livro do direito penal sob a ótica da investigação criminal, tecnológica. E aqui há um artigo do Dr. Araújo aqui sobre a investigação de intervenção policial seguida de morte. Para mim foi uma aula, creio que para todos também, e eu gostaria de agradecer novamente ao Dr. Araújo. Eu agradeço, Fernando, o convite, agradeço a ADPESP, né, os colegas que compõem hoje a diretoria, pelo interesse, pela essa busca, né, de mostrar que o delegado de polícia é uma carreira híbrida, né? Nós somos policiais, somos juristas também, né, e estamos aí para contribuir, né, para uma sociedade melhor, né, mais humanitária, né, dentro de tudo aquilo que nós aprendemos nos bancos escolares, aquilo que a gente reproduz, né, e multiplica através da nossa academia, Dr. Coriolano Nogueira Cobre. Não esqueçam de deixar o like aqui no nosso canal e de compartilharem para todos os amigos esse programa. Muito obrigado, Dr. Araújo. Obrigado, internautas, e até a próxima.